É muito bom a gente poder compartilhar coisas que fazem a gente pensar e que tem um reflexo, assim, para a eternidade, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre identidade hoje e precisamos pensar a partir das nossas realidades, né? E refletir sobre de que maneira esse assunto pode nos ajudar no momento que a gente vive. Eu acho que todo mundo é consciente do fato que a gente está vivendo uma verdadeira epidemia de ansiedade, né? Com muitos transtornos emocionais, mentais, saúde mental muito dificultada, depressão, suicídio. A gente está vivendo, de fato, uma epidemia nesse sentido, os números são alarmantes. A pandemia acentuou um pouco mais essa situação, na verdade, talvez ela agravou, ela não provocou exatamente isso, mas eu creio que ela disparou alguns gatilhos aí, né? E nós não podemos ignorar esse fato, né? Não podemos ignorar esse quadro. Mesmo como cristãos, e eu não vou falar aqui de forma nenhuma do aspecto assim terapêutico, médico, eu não tenho capacidade para fazer isso, mas a gente não precisa ter essa capacitação para perceber, para entender que nós precisamos cuidar das pessoas e precisamos cuidar de nós mesmos, e mesmo como cristãos, esses aspectos todos aí, esses transtornos, ansiedade, depressão, e tudo, inclusive suicídio, nós como cristãos não estamos isentos de passar por isso, tem chegado cada dia mais perto, e não é que está cada dia mais perto, nós já estamos enfrentando isso como igreja também. E por que razão? Né? Será que é só porque as pessoas não têm fé, ou que estão longe de Deus, ou porque... O que acontece, né? Existem muitos fatores aí que levam a isso, e nós não podemos ignorá-los e nem minimizar ou dizer que isso não é importante. A depressão é coisa de quem não tem o que fazer, a gente escutava isso antes, né? Pior ainda, a depressão não é coisa de crente, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas crenças erradas que a gente tem sobre as coisas, e tratar isso da maneira correta, né? Aliás, será que o Evangelho tem alguma coisa a dizer para a gente sobre isso? Né? Será que a palavra de Deus tem alguma coisa para falar para nós a respeito disso? Né? E se tem, o que é? Né? Então, como eu disse, eu não vou discutir aqui os aspectos médico-terapêuticos desse assunto, porque eu não sou capaz de fazer isso, e nem quero reduzir tudo o que acontece nessa área, desses transtornos todos, essa dificuldade que a gente tem, nessa ansiedade que a gente vive. Não quero reduzir isso a problemas espirituais ou médicos, porque o assunto é complexo, a gente não pode simplificar as coisas aqui. Mas o que eu quero falar com vocês, compartilhar com vocês, e também abrindo aqui, como já foi dito, para quem estiver ao vivo, mandar sua pergunta, e a gente pode depois conversar. Sua pergunta ou seu comentário sobre o que a gente está falando aqui, a gente pode eventualmente comentar também um pouco sobre isso. Mas a questão, eu estou falando disso tudo, dessa questão dessa epidemia de ansiedade, transtornos emocionais e tudo, questão de saúde mental, porque embora não seja a única razão, talvez, não seja a única causa para todos esses transtornos, mas a gente não pode deixar de colocar na discussão, para tratar desses assuntos, esse problema da identidade, quem nós somos, como é que nós nos vemos, e como é que essa questão da nossa identidade pode nos ajudar a enfrentar essa epidemia, ajudar pessoas que estão passando por esses problemas, bem como nos preparar para que a nossa própria saúde mental e emocional seja estável, seja equilibrada. Todos nós, em um momento ou outro, vamos ter alguma situação em que um desequilíbrio pode surgir. Ele pode ter fatores médicos, podem ter aí fatores hormonais, podem ser fatores psicológicos, podem ser fatores espirituais. Eu não vou discutir essas questões aqui, não quero discutir esse aspecto, mas eu quero pensar se esse assunto da identidade tem alguma coisa a ver com isso. Bom, eu quero dizer já de cara, eu acho que tem muito a ver com isso. E aí nós precisamos começar a pensar quais são os problemas de identidade que a gente vive e por que a gente tem. Em primeiro lugar, a gente tem assim uma grande ilusão. Você já reparou como a gente gosta de se comparar? E aí esse nosso problema de identidade começa justamente aí. A gente começa a querer viver uma vida que não é exatamente a nossa. A gente quer buscar um referencial fora de nós mesmos para a gente se identificar com aquilo. A gente busca aquilo que eu chamo de uma espécie de identidade fora de nós. Nós não buscamos a nossa própria identidade. A gente sempre tenta projetar a nossa identidade em alguém
em alguma pessoa próxima de nós ou mais distante. É por isso que as pessoas são fãs de artistas, de empresários, de gente do esporte, e eles se identificam com aquela pessoa e, de certa maneira, eles gostariam de viver o sucesso que aquela pessoa vive, a fama que ela tem, as experiências que ela tem. Esse é um problema muito sério. Quando a gente começa a achar que a gente só seria feliz ou que a gente vai ser feliz se a gente for o outro. Olha, eu seria tão feliz se eu fosse o fulano de tal, ou se eu tivesse a vida que o outro leva e tal, né? Como se isso fosse algo possível e como se isso não fosse um grande mito que atrapalha a nossa vida, nos amarra, nos prende e nos traz uma pressão que a gente não é capaz de suportar. Aliás, é uma pressão autoimposta essa da comparação. Ninguém diz para você que você tem que ser igual ao outro, você é que acha isso. Então você acaba trazendo para você uma pressão que você não é capaz de suportar. E depois os resultados são incontroláveis, a gente não consegue, chega uma hora que a gente talvez não consiga mais lidar com isso sozinhos, até precisamos de ajuda, porque quando a gente começa com essa questão de projeção da nossa imagem para outro, para fora de nós mesmos, a gente acaba tendo um problema tão grande e que isso afeta a nossa saúde mental, nosso equilíbrio emocional e, como eu disse, às vezes passa do ponto que a gente consegue lidar com isso sozinho. E aí a gente pensa, muita gente está dizendo assim, mas sabe o que é isso aí? Isso aí é o problema da mídia social. O grande vilão desse negócio é o Instagram. É o Instagram que está fazendo isso para a gente. Na verdade, tem um pouco a ver, sim, com as mídias sociais, tem um pouco a ver, sim, com Instagram e Facebook, não sei o quê, com os grupos do WhatsApp, tem a ver com isso. Mas é bom a gente lembrar que essas coisas existiam antes dessa época. Existia ansiedade no tempo de Jesus, tanto é que ele falou que a gente não devia andar ansioso por coisa alguma. A gente não devia ficar se preocupando com as coisas que aqueles que não conhecem a Deus é que ficam. Bom, então já existia isso lá. E não tinha Instagram, não tinha grupo de WhatsApp, não tinha Facebook. O que acontece com as redes sociais? As redes sociais, elas potencializam, elas aumentam muitas vezes a intensidade dessa comparação por uma razão simples. Simples, mas ao mesmo tempo complexa. Já tem estudos que mostram isso. A universalidade das mídias sociais. Nós estamos as mídias sociais são quase que onipresentes. O tempo inteiro e em todo lugar que a gente está, elas estão com a gente. Então, a comparação que a gente sempre fez, desde antes de haver smartphone e mídia social, agora você faz o tempo todo, o dia todo, sem parar. Existe um termo que é usado para falar da vida que a gente projeta nas redes sociais, os especialistas chamam isso de positividade inflexível ou positividade tóxica, que é aquela ideia de que você não é exatamente quem você aparece no Instagram. Você não é exatamente aquele que você aparece nas redes sociais. Lá a gente coloca a parte boa do negócio. Né? Eu nunca vi, pode ser que tenha, a não ser quando é a chamada zoeira, né? Quando é a chamada brincadeira, mas você não vai lá, né, colocar no Instagram, você não vai colocar lá nas suas redes sociais aquela receita que deu errado, ou que deu errada, né? Pensou? Você pega lá, queimou o bolo, que estava fazendo aquele teste na receita, que você viu a Ana Maria Braga fazer, que você viu o Claude fazer. Eu não sei para que serve isso aí, gente. Receita do Claude não funciona aqui em casa, elas queimam todas. Receita da Ana Maria Braga só funciona lá na televisão. Não vai tentar fazer, você não vai conseguir fazer igual. Aí você tenta fazer igual, dá errado. Você não tira a foto e posta aquela coisa tudo queimada lá, né? Aquela assadeira torrada, dizendo assim, gente, olha o que eu fiz hoje. Não é assim que funciona. A rede social não foi feita para isso, a gente pensa. Lá a gente só coloca quando a gente vai no restaurante e antes de comer, está morrendo de fome. Tem gente que lá já não dá nem graças mais, mas tirar fotinho lá para colocar é fatal. A gente gosta de passar as coisas que são positivas só. E isso é uma farsa, porque a vida não é o que está no Instagram. A vida real não é o que está lá. Mas a gente projeta isso para quê? Para que as outras pessoas olhem para nós e olhem para o nosso Instagram, para a nossa rede social e falem assim, puxa, como a vida daquele cara é fantástica. Como a vida desse sujeito aí, ou dessa sujeita, né? Já que nós estamos aqui num universo muito mais feminino, como a vida daquela pessoa é especial. E aí a gente fica o tempo inteiro se comparando. E essa é uma grande ilusão, né? Quando a gente se compara com os outros, que a gente está querendo, na verdade, é nada mais, nada menos do que projetar nossa identidade na dos outros. Isso não vai dar certo, primeiro porque você não é os outros. Lembra quando
a gente ouvia isso das nossas mães? Talvez elas não queriam dizer isso, mas o fato, elas não estavam querendo chegar nesse aspecto aí, mas o fato é que aquela história de quando a gente ia pedir alguma coisa para a mãe da gente para fazer, e, e a mãe da gente falava assim, você não vai fazer não. Ah, mas todo mundo está fazendo. E a gente falava assim, mas todo mundo está fazendo, e sua mãe respondia, mas você não é todo mundo, né? Lembra disso? Elas estavam falando uma coisa muito sábia. Nós não somos os outros. E se você tentar projetar sua felicidade nos outros, não vai acontecer, porque você não nasceu para ser o outro, você nasceu para ser você mesmo. E a segunda coisa é que aquilo que você imagina que é tão especial no outro, na hora que você colocar os sapatos do outro, você vai ver que não é tão assim, né? Ninguém está feliz o tempo inteiro. Ninguém come arroz negro com polvo todos os dias. Nem quem tem dinheiro. Porque não é assim que a vida funciona. Então, essa grande ilusão faz com que a gente se perca na busca dessa identidade. Quando a gente não se encontra, a gente fica frustrado e a gente entra numa espiral de problemas que chega uma hora que daqui a pouco a gente não consegue mais controlar isso. Então, se essa é a grande ilusão, qual é a grande pergunta? A grande pergunta é, ou que deve ser feita, quem somos nós? Né? Quem você é? Qual é a sua identidade? A Neir falou no começo aqui da nossa live que todos nós temos nossos documentos de identidade. E esses documentos, eles trazem algumas informações sobre a gente que nos identificam, né? Que falam alguma coisa sobre nós. Mas a nossa real identidade não é a que está na nossa CNH. Nossa real identidade não é a que vem no nosso passaporte. Aquilo ali apenas diz respeito a algumas informações sobre a gente. Sim, elas falam alguma coisa sobre a nossa construção de vida, elas têm o seu sobrenome, elas têm a sua origem, sua nacionalidade, e essas coisas nos ajudam a identificar alguns traços de quem você é. E num sentido assim mais legal, né, no sentido de leis, no sentido jurídico, essas informações identificam você como uma pessoa, que a gente chama de pessoa física, mas as informações que tem ali não são suficientes para dizer quem você é. Tanto é verdade que a responder essa pergunta, quem é você, não adianta você sacar a sua CNH ou a sua carteira de identidade e apresentar, porque você é mais do que a sua carteira de identidade traz. Né? Você sabe que às vezes a gente começa a responder essa pergunta muito mais tentando nos definir como as pessoas nos definem, como a sociedade nos define. Se você tivesse que se apresentar a uma pessoa agora e dizer quem você é, se você fosse se apresentar, ou se você fosse se apresentar para alguém, como é que você se identificaria? Talvez você se identificaria pela sua carreira profissional. Ah, eu sou dentista, eu sou médico, eu sou servente de pedreiro, eu sou seja lá o que for. Ou talvez você se identificar pelo seu casamento. Ah, eu sou, até a Léa falou isso agora há pouco aqui, né? Ela não estava fazendo aqui uma apresentação de si mesma, mas entre as coisas que ela falou, eu sou esposa do Marcos Soares. A Neir me apresentou como filho do Luiz Soares. Às vezes, a nossa identidade, ela é ligada a quem nós somos nesse aspecto, nossos vínculos familiares, com quem você é casado, de quem você é pai ou mãe, ou a sua carreira, o que é que você faz, às vezes sua condição financeira. Às vezes as mulheres se definem pela maternidade. Eu sou mãe de 3. Eu vejo isso muito lá nos perfis, né? As pessoas se identificam assim, sou mãe de 4 filhos, mãe de 3 filhos. Mas será que ser mãe é o que identifica você? Será que essa é a sua real identidade? Olha, eu posso dizer que por mais que isso seja precioso, e eu não estou dizendo que está errado você colocar lá no seu perfil que você é mãe de 3 ou 4 filhos, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que não é isso que te define. A sua identidade não está na maternidade, ou na sua maternidade, o fato de você ser mãe, né, no seu casamento, nos títulos acadêmicos que você tem, e nada disso. Uma vez perguntaram para Jesus, aliás, Jesus que perguntou, né, para os discípulos, quem é que as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, qual é a identidade do Filho do Homem na opinião das pessoas? E eles responderam algumas coisas interessantes. Alguns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, ou outros falam que é Jeremias, ou algum dos profetas. Mas aí Jesus perguntou assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí você lembra daquela resposta do Simão, né? Simão Pedro. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, você acha que quando Jesus perguntou isso, ele estava assim, em dúvida a respeito de quem ele era? Será que ele tinha perdido a CNH e não sabia exatamente quem ele era? Não. Sabe por que a gente sabe que não?
Porque Jesus sempre se apresentou, desde que ele começou o seu ministério público, ele sempre se apresentou como o Filho de Deus. Ele afirmava isso. Ele ouviu, no dia do seu batismo, quando ele saiu da água, ele ouviu a voz do céu que dizia: "Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer." Ele sabia quem ele era. E ele não tinha dúvida a respeito disso. Na verdade, aquela indagação que ele fez não era exatamente para reafirmar a sua identidade, mas era para checar até que ponto os discípulos de fato sabiam ou não quem ele era. Veja, Jesus sempre soube quem ele era. Ele sempre soube que ele era o Filho de Deus, independentemente do que as pessoas diziam a respeito dele. As pessoas que diziam: "Ah, esse aí é João Batista, que Herodes mandou decapitar, ele ressuscitou e agora está aí encarnado em Jesus." Eles podiam dizer isso à vontade. Ele não era João Batista, e não queria ser João Batista. Ele também não era Elias, nem nenhum dos profetas. Ele era Jesus, o Filho amado do Deus vivo. Era assim que ele se apresentava. Inclusive é interessante porque quando Jesus fazia suas declarações, o Evangelho de João é muito interessante nesse sentido, né? Jesus fazia várias declarações no Evangelho de João a respeito de quem ele era, da sua identidade. Sabe aquelas expressões: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Todas essas declarações que ele fez a respeito de si mesmo eram uma prova muito clara de que ele sabia muito bem, sabia claramente quem ele era. Ele não tinha dúvidas a respeito disso. Aliás, é interessante, porque várias declarações dele começavam com "eu sou", mas não começavam com "eu tenho" ou "eu faço", como a gente se define. A gente se define assim. Jesus nunca se definiu: "Olha, aqui está Jesus, o carpinteiro. Aqui está Jesus, o filho de José e Maria. Aqui está Jesus, aquele que faz milagres." As pessoas diziam isso sobre ele. Você lembra, depois que Jesus ressuscitou, aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam conversando com o próprio Jesus, não sabiam quem ele era ainda, ou não tinham reconhecido. E aí Jesus perguntou: "Mas quem é esse Jesus que vocês estão falando?" Ele falou assim: "Ah, esse aí é um varão, um profeta, poderoso em obras e palavras." Essa era a identidade que as pessoas tinham de Jesus. Mas Jesus era muito mais do que um varão profeta poderoso em obras e palavras, embora ele era poderoso em obras e palavras, mas ele mesmo nunca se definiu assim, né? A mulher samaritana falou isso para ele: "Ah, eu vejo que você é um profeta." Ele falou: "Eu sou muito mais do que profeta, né? Eu sou a água viva." Né? Então, veja como Jesus tinha esse senso claro de quem ele era. E isso é uma coisa importante, porque ele se definia não por aquilo que as pessoas diziam sobre ele, ou sobre aquilo que ele fazia, embora ele fazia coisas muito importantes, ele se definia por quem ele era. Isso é muito importante, porque quando eu te perguntar, e vou fazer isso agora: como é que você se define? Quem é você? Quem você pensa que é? Como é que você se enxerga? Essa resposta provavelmente vai trazer alguma coisa do que as pessoas acham, ou do que a sociedade acha, mas raramente vão dizer alguma coisa a respeito de quem você mesmo é. Bom, se a grande pergunta é quem nós somos, e se a grande ilusão é por que a gente se compara, então qual é a grande solução para essa questão? É justamente identificar, ou justamente conseguir descobrir a nossa verdadeira identidade. E assim como Jesus, nossa identidade não deve estar calcada, não deve estar firmada naquilo que as pessoas dizem sobre nós, ou naquilo que nós fazemos, nas nossas realizações, ou naquilo que nós somos à luz de um contexto social ou eclesiástico, ou seja lá o que for, mas a nossa identidade tem que ser encontrada no eterno. E por que eu digo isso? Porque é assim que nós descobrimos que nós somos desde que nós fomos criados. Quando você volta para Gênesis 1 e 2, e aqueles que me acompanham mais de perto sabem como eu tenho falado sobre Gênesis 1 e 2 nos últimos tempos, né? Por causa da oportunidade que eu tive de escrever esse livro aqui, né? Gênesis, o ideal de Deus, acabei voltando muito para estudar esses dois capítulos. Agora, muito antes de eu fazer isso, o texto já estava lá, e você, obviamente, já sabia que nós fomos criados como seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Não é isso que diz Gênesis 1 e 27? Assim, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E aqui é que tudo começa. E é para cá que nós temos que voltar quando as coisas começam a sair do controle, porque nós nos perdemos na nossa identidade. Em vez de projetar a nossa identidade no outro, em vez de projetar a nossa identidade nas nossas funções e nas nossas realizações, a grande solução é olhar para a nossa identidade em Deus, quem nós somos, segundo o que Deus diz. Bom, nós somos imagem e semelhança de Deus.
fomos criados homem e mulher. As versões mais antigas trazem macho e fêmea, identificando que somos seres humanos, mas somos diferentes. Homens e mulheres são diferentes, tem diferenças biológicas envolvidas ali, diferenças emocionais, mas principalmente diferenças funcionais. Nós temos a mesma essência, somos seres humanos, mas homem e mulher são diferentes. E eles vão ter essa identidade em Deus expressa de maneiras diferentes. Essa aqui é uma dica importante. Nós precisamos perceber isso. Eu sei que estou falando aqui principalmente para um público mais feminino, embora também deve haver homens aqui nos assistindo, né? Mas falando para o universo mais feminino, você expressa essa realidade da imagem de Deus, desse ser humano, mas ser um ser humano feminino, de um jeito diferente do que nós expressamos, né? É assim que funciona. Às vezes a gente tem gostos diferentes, tem reações diferentes às coisas, ok, mas no fundo, né, e como dizem os portugueses, ao fim e ao cabo, todos nós somos imagem de Deus e é nele que nós buscamos a nossa identidade, tanto homens como mulheres. Não é no nosso relacionamento que nós encontramos, não é no relacionamento com o nosso próximo, seja ele homem ou mulher, que nós encontramos a nossa identidade em Deus. Sabe que identidade é a qualidade de ser idêntico, de ser parecido. Então, quando nós dizemos que nós somos criados à imagem de Deus, o que Deus nos diz quando ele fala isso é que nós somos idênticos a Deus. Quer dizer, nós não somos deuses, mas nós somos criados para sermos idênticos a ele. É isso que nos faz seres humanos. E quando a gente começa a perceber que essa é a nossa verdadeira identidade, a solução começa a chegar. Nós começamos a estabelecer uma base existencial para que a gente construa a nossa vida. Se a gente construir sobre outra base qualquer, sobre o outro, sobre nossas realizações, as coisas não vão funcionar, não vão dar certo. Interessante aquele texto de Gênesis 2, eu li Gênesis 1 e 27, Gênesis 2 e 25, traz uma informação muito curiosa sobre o Gênesis, ou sobre o Jardim do Éden. Diz que o homem e a mulher estavam lá, e diz que eles estavam nus, eles viviam nus e não se envergonhavam. É interessante isso. Isso é uma demonstração clara de que eles eram pessoas muito bem resolvidas. Eu sempre fiquei estranhando, por que tinha essa informação lá, né? Qual é a importância de saber que os seres humanos primeiros, né, Adão e Eva, estavam lá peladões lá no Jardim do Éden e estava tudo bem com isso. Mas tem uma informação importante a respeito da identidade deles aí. Eles não se envergonhavam porque eles estavam completos em si mesmos, um para com o outro e em relação ao próprio Deus. Eles não tinham por que ter vergonha, eles não tinham por que se esconder um do outro, porque eles estavam completos. Sua identidade estava no eterno. E aí não havia nenhuma razão para conflito, para competição, para comparação. Eles estavam completos em Deus. Eles estavam firmando suas vidas, naquilo que Deus tinha dito que eles eram. Portanto, enquanto eles estavam vivendo sem a presença do pecado, eles estavam tranquilos em relação a Deus, eles tinham relação plena com Deus, eles tinham uma relação tranquila com o outro, eles não tinham nenhuma crise para viver. Eles não tinham nenhuma dúvida de quem eles eram, de quem era o seu Deus, de quem era o seu próximo. Estava tudo resolvido. Só que, infelizmente, você sabe, as coisas não ficaram assim para sempre. No capítulo 3, o homem perdeu essa condição. Por que perdeu? Porque o pecado entrou, aquilo que nós chamamos de a queda do homem. O homem pecou, e aí o pecado desconfigurou tudo isso. Não é que nós não temos mais a imagem de Deus. Não é que nós deixamos de ser quem Deus é, mas é que agora a gente não acredita mais nisso. Depois que o pecado desconfigurou a nossa condição de ser humano, destroçou a nossa condição assim, a imagem de Deus, embora permaneça em nós, está distorcida. E é daí que vem os grandes males existenciais, emocionais que a gente vive. Bom, eu sei que essa informação por si só não resolve as coisas. Porque pode ser que nós já tenhamos ido a tal ponto para longe desse propósito inicial de Deus que a gente precise de ajuda de outras pessoas para poder voltar. Eu sei que essa questão das nossas descompensações emocionais, desses nossos traumas e tal, eles não vão ser resolvidos simplesmente por saber isso. Mas qualquer que seja, e às vezes necessário, hein?
Não estou dizendo que não seja necessário, às vezes é necessário. Qualquer que seja o tratamento, a terapia, o remédio, a orientação médica que a gente receba para sair de uma situação de crise emocional, é muito importante que isso seja encarado apenas como parte do processo, porque a solução mesmo vai estar em estabelecer a nossa vida emocional, a nossa vida como um todo, nessa verdade, nós somos quem Deus diz que nós somos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí a boa notícia é que, embora o pecado nos tenha desconfigurado nesse sentido, a redenção nos traz de volta para esse propósito inicial de Deus. Por isso que nós, como cristãos, não só podemos, mas nós devemos encarar a vida do jeito que Deus encarar nossa identidade não no próximo, não no outro, não em nós mesmos, em nossas próprias realizações, mas no valor que Deus nos dá por sermos sua imagem. O nosso valor está em Deus. E isso deveria resolver muitas das nossas crises quase que automaticamente. Eu vou repetir, por causa do fato de nós termos ido tão longe e por causa do fato de nós termos permitido que essa desconfiguração da imagem de Deus em nós, essa desconstrução da imagem de Deus em nós, tenha nos levado a um ponto tal que nós estejamos talvez doentes mentalmente, emocionalmente e até fisicamente, quando nós vamos retornando, usando os recursos que Deus nos dá, nós não podemos perder isso de vista. Perder o que de vista? Nossa identidade está em Deus. Portanto, o nosso valor está em Deus. Portanto, nós valemos sempre mais do que nós ou os outros pensam. Nós não somos o que os outros dizem que nós somos. Nós não somos quem as pessoas dizem. Lembra de Jesus? A pergunta dele? Quem as pessoas dizem? Ah, Elias, João Batista. Nada estava mais longe da verdade. Jesus não era nada daquilo. Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos o que Deus nos diz que nós somos. Deus disse do seu filho, esse é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. João nos diz que aqueles que receberam a Jesus, Deus lhes deu também o poder de serem feitos filhos de Deus. E 1 João nos diz que nós não somos apenas filhos, mas nós somos filhos amados de Deus. Isso é o que representa a nossa identidade. Não importa o que as pessoas dizem a seu respeito. Não importa como as pessoas vão julgar você. Não importa a régua que eles vão usar para medir você. E às vezes até isso é literal, né? Dependendo de quanto a régua dá, você é rotulada de um jeito. E isso passa a ser a sua identidade. Não. A sua identidade não está no que a sua fita métrica te diz, no que a balança te diz, no que a sua conta bancária te diz, no que os quadros com os seus títulos acadêmicos te dizem. A sua identidade está naquilo que Deus diz a seu respeito. Eu estou insistindo nisso porque essa é a grande solução. Quando a nossa identidade está no eterno, aí nós saberemos de fato quem nós somos. Sempre vamos valer mais do que nós pensamos. Isso significa ser a imagem de Deus e ter a nossa identidade em Deus, que nós somos criativos, que nós somos talentosos, que nós somos relacionais, comunitários, que a gente sabe sim, ou se não sabe, pode aprender a viver em comunidade. Isso significa que se nós temos essa capacidade dada por Deus, nós temos condição de ter relacionamentos de honra, de respeitar o nosso próximo, desde aqueles que estão dentro da nossa casa até todos aqueles outros que nós vamos nos encontrar ao longo da nossa vida. Isso quer dizer que nós somos capazes, sim, que nós somos reflexo de um Deus absolutamente criativo e que nós também podemos ser assim. Quantas vezes as pessoas entram nas suas espirais aí, emocionais, existenciais, e começam a dizer, eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada, tudo que eu faço está errado. Lembra da hienazinha? Lembra do desenho? Aquela que ficava o tempo inteiro, ó céus, ó vida, ó azar, né? Sabe essa coisa assim? Essa hiena aqui, bom, a hiena não foi criada à imagem de Deus, né? Mas você foi. E você não precisa ficar falando isso o tempo todo, você não precisa ficar focando nisso o tempo todo. Gente, eu não estou dizendo que por causa da nossa condição depois da queda, não estou dizendo que as coisas serão fáceis e que tudo vai acontecer. De novo, a vida não é o Instagram. Vida perfeita em que tudo acontece assim, 100% o tempo inteiro, é a vida do Instagram. A vida real não é assim. Tá, isso é verdade. Mas nós já falamos que nós não precisamos disso para projetar a nossa imagem e a nossa identidade. Nós precisamos voltar para a nossa imagem em Deus.
então você é capaz, sim. Você é criativa, sim. Você é talentosa, sim. Você consegue, sim, entrar na faculdade. Você consegue, sim, melhorar a sua condição de vida. Você consegue, sim, se relacionar melhor como cônjuge, com o filho, etc. Você não tem um carimbo na sua testa que define quem você é para o resto da vida, inescapavelmente. Não, a sua identidade está em Deus. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você sabe que é isso que significa aquela expressão bíblica que nós encontramos, por exemplo, na carta aos Efésios, de estar em Cristo? A nossa identidade como filhos de Deus é justamente essa. Todo mundo conhece, todo mundo que lê a Bíblia conhece Romanos 8:28, né? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quase todo mundo aqui sabe de cor, né? Posso ouvir aí, ou posso ler nos comentários uma porção de améns a esse texto bíblico. Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus? Por que que Deus faz todas as coisas agirem para o nosso bem? E sabe qual é o nosso bem? Isso está no versículo seguinte, que nem todo mundo decorou ainda, mas está na hora de decorar. Depois de dizer que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito, ele diz qual é o propósito. E o propósito dele é, Romanos 8:29, Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu filho. Olha aí de novo a questão da imagem e da identidade. Por que que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem? E o que é o nosso bem? O bem para nós, o propósito para nós, a razão por que Deus movimenta todas as coisas a nosso favor é para que nós nos tornemos semelhantes à imagem do Filho de Deus. Está percebendo como a redenção nos retorna lá para o Éden e faz com que a gente reassuma a imagem de Deus em nós? É isso que significa estar em Cristo. Quando você diz que está em Cristo, está dizendo a imagem de Deus está restaurada em mim. E eu preciso me tornar cada dia mais semelhante a Jesus, refletindo cada vez mais a imagem de Deus. Isso, num certo sentido, é um estado. É uma condição. Não depende dos seus sentimentos. Se você está em Cristo, você está em Cristo, quer você sinta isso ou não. Se você retomou a imagem de Deus para você, você é criativo ou criativa, quer você se sinta assim ou não. Você é talentoso, porque a imagem de Deus te conferiu isso, quer você sinta isso ou não. Estar em Cristo não depende dos seus sentimentos, não depende do que você acha, muito menos depende do que as pessoas acham de você, muito menos ainda depende do que o diabo acha de você. O diabo acha que você é nada, porque ele exatamente não aprecia a imagem de Deus, ele é inimigo da imagem de Deus. Por isso é que ele acha, ou ele diz para você que você não é nada, que você não consegue nada, que você não é capaz de nada. Mas se você reafirma a sua imagem, ou melhor, a sua identidade na imagem de Deus, você pode responder para qualquer um deles, não, eu sou sim, eu sou aquilo que diz que eu sou. Agora, se num aspecto a imagem de Deus refletida em Cristo, estar em Cristo é um estado, é uma condição, num outro sentido, é também uma experiência diária. 1 Coríntios nos fala que nós somos transformados de glória em glória. Isso significa que, sim, a imagem de Deus não é completa em nós ainda, mesmo depois da redenção. Cristo, diz Paulo aos Colossenses, está sendo formado em nós. É um processo. E aí é que entra o grande problema. Embora você já tenha a condição de filho amado de Deus, embora você já tenha a condição de estar em Cristo, esse estado que não depende de sentimento ou de circunstâncias, nem sempre você vive dessa maneira. Nem sempre você experimenta o processo de Deus na sua vida, querendo transformar você e fazendo todas as coisas cooperarem para que você fique cada dia mais parecido com Jesus. E quando você abre mão disso, como a gente disse há pouco, como você abre mão dessa base existencial sobre a qual nós somos criados, a nossa construção de vida passa a ser frágil, passa a ser distorcida. E aí os problemas se instalam. Então, mais uma vez, eu quero enfatizar isso ao encerrar aqui a minha fala. Depois, talvez nós tenhamos um tempinho aí para conversar um pouquinho com quem está nos assistindo e com a Neir. Mas, enquanto eu encerro aqui a minha fala, eu quero reafirmar o que eu disse, que a solução para os nossos traumas, nossas descompensações emocionais, precisa passar por uma compreensão adequada da nossa identidade, quem nós somos em Jesus. Mais uma vez, não quer dizer que só saber essa informação vai fazer você
bom, agora não preciso mais fazer meu tratamento, agora não preciso mais do meu remédio. Porque pode ser que essa descompensação deixou marcas e você precisa retomar isso da forma correta. Mas o que eu quero sugerir é que enquanto você passa por esse processo, se é o seu caso, talvez eu estou falando aqui para alguém que está tentando se reerguer na vida, está no meio de uma depressão profunda, está no meio de um trauma emocional que não consegue superar. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja, inclusive, achando que, já que a sua identidade não está sendo achada em lugar nenhum, quem sabe é melhor acabar com tudo isso. Você precisa de ajuda. Você precisa de alguém que acompanhe você. Talvez você precise de uma orientação médica. Tudo isso é necessário e eu não descarto nada disso. Eu não acho que a fé joga fora tudo isso. E muito menos ainda, não é que eu acho, eu tenho certeza disso. Se você está passando por essas crises na sua vida, talvez crise de ansiedade e todos esses transtornos emocionais que a gente está vivendo em número cada vez maior, não significa simplesmente que você não tenha fé. Mas talvez signifique que você desfocou a sua vida da imagem. Não é porque você não tem fé. É talvez porque você, assim como acontece com muitos de nós, tirou os olhos de lá. Sim, é verdade. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar, e Jesus censurou-lhe a fé. Mas não é que ele não tinha fé, ele sabia quem era Jesus. Quem foi que fez a afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Foi o apóstolo Pedro, ele cria em Jesus. Mas houve um momento em que ele se distraiu. Talvez isso tenha acontecido com você. Então, enquanto você luta com todos esses processos, tratamentos, orientações, etc., não se esqueça disso. Reafirme isso ao seu coração todos os dias. Você é quem Deus diz que você é. Então, se identidade é isso, se a nossa identidade é em Cristo Jesus, por que não a gente usar isso a nosso favor e por que não a gente não voltar a acreditar nisso? Então, quando você lê lá em Gênesis que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, lembre-se de tudo isso. E quem sabe isso pode ajudar você, isso pode fortalecer as suas estruturas físicas, emocionais e espirituais, para que a construção da sua vida seja a construção da vida que todos nós desejamos. Ela não vai ser encontrada no próximo, ela não vai ser encontrada nos outros. Aliás, se você conhecesse bem a vida de quem você admira, muito provavelmente você não queria ter a vida dele. Tenha a sua, tenha a vida que Deus deu a você, como graça, como dom, como dádiva, e viva essa vida plena. Jesus disse que tinha vindo para dar a vida abundante. O que é a vida abundante? A vida abundante é a vida vivida em Cristo. A vida abundante é a vida que entende sua identidade, assume sua identidade e vive sua identidade. Não a que os outros dizem que nós temos, mas aquela que Deus diz que nós somos. Imagem e semelhança do Eterno. Deus abençoe você e que essas palavras possam ajudar você de alguma maneira no momento que você vive agora. Certo, Neir? Ué, já acabou? Que isso? Olha, tudo que eu disser a partir de agora vai ser repetição. Então, era isso. Muito bem, muito bem. Eu estava falando, Marcos, eu estava lembrando, assim, de várias situações, porque a gente tem que pensar na gente, né? Assim, eu estava ouvindo você e pensando na minha vida. Ver que escreveram aqui, nossa identidade deve estar pautada em quem somos em Deus. Isso aí. É o que o Marcos disse aqui para a gente. Mas eu fiquei lembrando de várias situações na minha vida, e não sei se o povo aqui também, né? Se a mulherada aqui, ou se tiver homem aqui também, pensou nisso. Eu, durante muito tempo na minha vida, ouvi assim: você não vai conseguir. Você tem dificuldade, né? Você não vai conseguir. E aquela fala que algumas pessoas falavam se repetiam. E tudo que eu ia tentar parecia que eu não ia conseguir. E como é importante a gente ouvir isso aqui, né? De que Deus é que realmente sabe quem nós somos, nem mesmo nós sabemos. Porque as pessoas falam coisas para a gente, né, Marcos? E a gente, Sim. às vezes, acaba acreditando naquilo que as pessoas falam. Sim. A construção da nossa identidade, ela é muitas vezes influenciada pelas coisas que a gente ouve, né? Agora, é claro, você falou uma coisa importante aí, que me fez pensar o seguinte:
a nossa identidade, né, aquilo que nós somos em Deus, a imagem, ela é exclusiva. Sim. E às vezes a gente tem, por causa das nossas elucubrações existenciais, né? Às vezes a gente acaba gerando expectativas irreais a respeito de nós mesmos, não é? Então aí você fala assim, a gente escuta muito, às vezes a gente escuta alguém dizer, não, você não é capaz, você não é capaz. Bom, não sou capaz de quê? Por exemplo, eu podia querer, nunca foi o caso, mas eu podia querer muito ser um jogador profissional de basquete da NBA. Se alguém me dissesse assim, você não vai conseguir isso, ele não estava simplesmente me dizendo, você não vale nada, mas talvez ele estava querendo me dizer, ó, será que é isso mesmo que você nasceu para ser? Será que é isso que você é bom para ser? Né? Agora, quando o Billy Graham, por exemplo, foi fazer sua primeira pregação, dizem que o pastor da igreja dele disse assim, olha, William, é melhor você procurar outra coisa para você fazer, porque se você tiver que viver pregando, você vai morrer de fome. Ele falou isso para o Billy Graham. O cara acho que errou um pouquinho eu não sei quem é o cara que falou isso para ele, mas o Billy Graham a gente soube quem foi, né? Então, às vezes, as pessoas podem até nos ajudar quando elas nos dizem, olha, talvez não é por aí, sua identidade não está aqui. Mas não no sentido de você não vale nada. Você não consegue porque você é burro, ou porque você é limitado. Eu vou conseguir aquilo que Deus quiser que eu seja. Nem sempre vai ser fazendo a mesma função o que o outro vai fazer. Voltando à história do Billy Graham, esses dias a gente foi lá, visitou lá o memorial e eu escrevi sobre isso, né? Eu tirei uma foto lá, que muita gente perguntou se era real. É claro que não, né? É uma foto totalmente fake lá, né? Mas eu tirei uma foto lá no púlpito que o Billy Graham pregava. Mas depois eu escrevi sobre isso. Eu disse, eu não sou Billy Graham. Eu não fui chamado para falar para multidões, para mobilizar milhares de pessoas num estádio para pregar. Eu fui chamado para ser quem eu sou. Isso não significa que eu não sou capaz de fazer o que Deus me deu para fazer. Só que isso não vai fazer com que eu seja o Billy Graham. Eu vou ser Marcos Soares. Se eu for a melhor versão possível do Marcos Soares, ou seja, se eu assumir e viver a minha identidade em Cristo, é tudo que eu preciso fazer. O resto é com cada um, né? Isso aí. E assim, você falou muito dessa questão do desfocar, né? Muitas vezes a gente realmente desfoca, e por esse desfocar aí é que a gente se perde, né? E começa a fazer vários questionamentos, né? Será que você poderia falar um pouquinho mais, assim, ou dar algum exemplo? Não, por exemplo, quando a gente começa a tirar os olhos daquilo que Deus quer de nós. Quando a gente fala da nossa identidade, né, eu coloco assim as impressões digitais de Deus em nós. Eu gosto de pensar assim, né? A nossa identidade como as impressões digitais de Deus. Então, por exemplo, nossos talentos, nossas capacidades, nossas paixões são indicativos daquilo que Deus imprimiu na gente. Só que quando eu começo a olhar para os talentos dos outros e querer ser aquele outro, esse que eu chamo de distração. Quando eu começo a querer projetar a minha identidade na identidade do outro. Isso é uma distração. Ou então, quando Deus está me dizendo claramente que eu deveria ir para esse lado, por causa das paixões que ele imprimiu em mim, dos talentos que ele colocou em mim, da criatividade para certas áreas, ninguém é bom em tudo. Né? Quem acha que é bom em tudo, não é bom em nada. Acaba não ficando bom em nada. Mas assim, quando eu tiro os olhos daquelas impressões digitais que Deus colocou em mim para admirar a do outro, eu estou me distraindo do propósito de Deus. Como é que isso vai dar certo? Né? É que nem você... Bom, os mais novos nem sabem o que é isso, né? Mas antigamente o nosso rádio não era digital. A gente tinha que ir acertando o rádio assim na sintonia, e às vezes você pegava uma estação, ela ficava meio fora, você tinha que ir lá e dar aquela ajeitadinha assim, né? Enquanto você não fazia isso, o som não ficava límpido, não ficava claro. É isso. Um pouquinho que a gente desfoque, né? Ou que a gente tire o dial lá da estação de Deus, né? Aí a gente vai ficar todo enrolado para tocar a vida, né? É isso que eu chamo de distração. Aí acaba havendo a distração nesse sentido também, né? Sim. É isso que é justamente que eu estou chamando de distração, né? Aí você não tem foco na sua identidade em Deus. Uhum. E assim, às vezes o que me preocupa, assim, eu lido com muitas pessoas, né? E que às vezes me preocupa é o seguinte, que às vezes a gente vê que a pessoa é boa naquilo que ela está fazendo, né? Mas ela está vendo ou está olhando que o outro está crescendo muito mais do que ela, né? Assim, em termos de número, em alguma coisa, e ela fica
Exatamente isso que você falou, desfocando, olhando o outro, né? E, de repente, esquecendo de dar o melhor aqui no que ela já é boa, mas que ela pode até melhorar mais ainda, né? Pois é. E a gente vê Sabe, muito sabe o que a gente isso. não percebe, Ney? Sabe que quando acontece isso, o que a gente não está percebendo é que o outro que está tendo um resultado melhor, provavelmente ele está focando mais na sua identidade, Sim, né? sim. Não é que ele está tendo sorte, né? O Não, Oscar é Schmidt falava muito isso, né? O pessoal falava assim, nossa, você tem muita sorte, você arremessa, acerta todos. Eu falei, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Quer dizer, às isso. vezes ele estava focado ali no treinamento, enquanto os outros estavam achando que era sorte. Não era sorte, Sim, né? Era foco naquilo que Deus te deu. Também não adianta você focar naquilo que Deus não te deu, que aí só vai ter frustração. sim, sim. Eu acho também muito interessante a gente que não está desfocado, né? Quem não está desfocado, quem está focado, ter um olhar também sobre aquele que está desfocado, né? E tentar ajudá-lo. E a gente precisa muito fazer isso, né? Não só em igreja, quanto no trabalho, né? Dentro da família, às vezes dentro de casa mesmo, né? A gente vê um que está assim se achando um João ninguém, né? E muitas vezes a gente não em vez de vir com palavras que exatamente faça de repente ele repensar ou melhorar, a gente muitas vezes sem querer mesmo, a gente faz isso sem querer, não é nem por querer, não é nem por maldade, né? Mas a gente acaba às vezes falando alguma coisa que acaba prejudicando, né? Ou fazendo comparações entre um filho e outro, né? Porque aquele filho está mais ou está mais obediente, ou está dando mais certo porque obedeceu e você não. Então, assim, eu acho que a gente também tem que ter esse cuidado, né, Marcos? Sim, sim. Como eu disse, às vezes por causa dessa nossa distorção, né, da imagem, a gente pode entrar por caminhos muito complicados. E às vezes a questão não é, eu vou colocar entre aspas assim, né, não é meramente espiritual. Há pessoas que passam por problemas emocionais e psicológicos e tal, que são somatizações de problemas físicos, né? Às vezes as pessoas, Sim, as duas coisas acontecem. Às vezes, por causa do nosso desfoque, a gente se tornou doente e aí virou uma doença que tem que ser tratada, tem que ser trabalhada e tem que ser sim, orientada por um médico e tal. E às vezes o que provocou essa distorção pode ser de caráter físico, né? E pode ser de caráter também espiritual. Só que a gente não pode julgar a priori, né? Eu acho que já passou da época, não sei se ainda tem gente que faz isso, mas já passou da época de dizer coisas absurdas como a crente não tem depressão, a sim, crente não tem traumas emocionais. Não, talvez você possa questionar se as soluções que nós vamos buscar serão as mesmas, mas você não pode ignorar ou não pode fazer de conta que ou negar o fato de que nós enfrentamos por isso, né? Quando Jesus falou no mundo vocês passaram por aflições, de que tipo de aflições ele estava falando? Será que as emocionais não entravam? sim. Né? Então a gente precisa ter esse olhar mesmo, é muito importante isso. E eu acho que a disposição de vocês aqui de fazer essas lives faz parte disso. Isso. E assim, eu queria dizer, né, para todos aí que estão, ou que conheçam alguém que esteja passando por uma situação assim de tristeza muito grande, né? Porque tem gente que a gente consegue ver no olhar, mas tem uns que não, tem uns que disfarçam bem, né, Marcos? É, Mas assim, a gente precisa, eu acho que a gente precisa muito ter o olhar pelo outro, né? Assim, você está conversando, você está atento, né? As pessoas, porque de repente Deus quer te usar mesmo para ser uma bênção na vida daquela pessoa, aconselhando, levando ela ao médico, né? Ou até procurando mesmo pessoas na igreja que possam trazer conselhos bíblicos, né, que possam ajudá-la também, né, porque às vezes é um problema espiritual, às vezes pode ser um problema sim. espiritual, né, e pode ser resolvido. Mas não ignoremos, né? A gente tem que. Não, sim, A gente tem sim, que. sim, sim, Bom, sim. Agora, não sei, Júlia, eu não vi aqui se teve alguma pergunta, porque de repente eu comecei a falar aqui com o Marcos e não prestei atenção aqui no chat. Você viu aí, Júlia? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Neire, enquanto você olha o chat aí, Neire, eu posso só voltar a mostrar aqui o Sim, livro que eu citei, né? Aqui, o Gênesis Ideal de Deus.
pode ser encontrado aqui no nosso site, institutoalvo.com.br, e também aproveitar para falar que convidar as pessoas para participarem da nossa imersão do Alvo em 2024, vai ser em Águas de Lindóia, e vai ser sobre carreira, espiritualidade e imagem de Deus. Nós vamos falar sobre esse aspecto aí. Então, eu vou pedir, se for possível, colocar o link aí para quem estiver interessado, né? Podem nos procurar aí. Tá bom. Parece que houve uma pergunta do Alexandre, né? O Alexandre é o pai da Júlia. Vou logo... Ó, Alexandre Andrade. Muito bom saber em quem nós somos nessa terra. Tenho um grande prazer em viver a vida que Deus me proporciona, foco na nossa missão. Ah, tá. Foi uma reflexão aí diante do que o Marcos falou. Muito bem, Alexandre. E aí, tá vendo? Não falei que tinha homem aqui nessa live? Helene, vamos focar na nossa identidade em Deus. Isso aí, Helene. Verdade. Denise também fez alguns comentários aí. Então, assim, primeiro, muito obrigada a você que participou dessa live. Ó, Denise, nossa identidade deve estar pautada em quem somos em Deus. Isso aí, glória a Deus por isso. Temos aprendido isso aqui nessa live. Kellen, sim, as distrações nos destroem muitas vezes. Verdade, verdade, Kellen. Nós agradecemos a cada uma de vocês aí, homens e mulheres que entraram na live, que tiveram a oportunidade de ouvirem essa palavra que veio de Deus através do nosso irmão Marcos Soares. E, assim, pedimos que continue orando pelo Marcos, né? Marcos tem vários trabalhos aí, né, Marcos? Eu sei que Deus tem te sustentado, mas, assim, é sempre bom a gente ter pessoas que orem por nós, né? Então, eu peço aí oração aí pelo Marcos, por sua família, pela Leia, que vai estar falando na nossa próxima live em outubro, né? Estejam orando por esse casal, por sua família, por suas necessidades físicas, espirituais, né? Que Deus esteja abençoando eles, tá? E também que você compartilhe essa live para que outros possam assistir, porque muita gente, às vezes, agora está retornando do trabalho, né? Eu estou fora do Rio, estou em um outro município, estou em Seropédica. Eu não sei como é que está aí no Rio, se está chovendo, se não está chovendo, mas lá onde o Marcos está, em Piracicaba, né, Marcos? Está chovendo, né? Deu uma chuvinha boa aqui e agora deu uma refrescada muito legal. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Lene, se for Lene, não, desculpa, Neir, é que eu estou vendo a Lene comentando aqui. A Lene está com o dedo nervoso hoje, está comentando bastante aqui. Se for possível, né, divulgar aí para o pessoal o Instagram do nosso o perfil Alvo. do Instagram, né? Instituto_Alvo. Sim. Podem nos seguir lá. Vai ser um prazer receber vocês. Pedir a Júlia para que esteja colocando no chat, aí, Júlia, tanto o link aí do Imersão, né? Que vai ser em Lindóia, não é isso? Isso, em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. E o Instituto Alvo, tá? Você falou a data do Imersão? Vai ser ano que vem, né? O ano que vem é em abril de 2024, mas as inscrições já estão abertas e quanto antes você faz, em mais vezes você pode parcelar, né? Ok. Nos próximos meses já deve se esgotar, então é bom que vocês... Sim. A gente queria ver muita gente do Rio aqui com a gente. Olha, tá vendo? Como já tivemos... Vamos, galera, vamos! Vamos parcelar isso aí, vamos embora, vamos para lá. Eu não conheço. Águas de Lindóia, não conheço. Então, será uma oportunidade de conhecer e participar aí do Imersão, que dizem que é muito bom. Quem foi... E olha, não é só para deixar claro, não é só para casais. Podem ir casais, você pode ir casais com filhos, podem ir pessoas também, adultos acima de 12 anos, podem ficar nos quartos masculinos e femininos, então podem também ir pessoas individualmente ou que não são casadas, assim, né? Podem participar também. Não é um retiro de famílias, é para todo mundo, inclusive, como vamos trabalhar essa questão de carreira e tudo, para qualquer pessoa de qualquer época da carreira vai ser interessante. E o bom é que não precisa levar nem roupa de cama, é isso, Marcos? Não, é um hotel muito bom. É um hotel. No link aí que foi colocado, vocês podem assistir lá, ou podem entrar lá e ver as fotos do hotel. Vai ser um hotel reservado só para nós, são só 70 casais, já tem bastante gente inscrita, mas você não tem que se preocupar com nada, a não ser chegar lá, ouvir e participar das palestras e aproveitar a cidade, a comunhão, a comida, o descanso e tudo mais. Legal.
Tá, muito obrigada, Marcos, tá? Deus abençoe você abundantemente. Obrigada por estar. Eu sei que você hoje deixou de ir a um jantar para estar aqui conosco. Então a gente se sente muito grato por isso. Eu troquei a data, mas eu falei aquilo só para provocar. Não, hoje não? Não, Brincadeira. não, Eu achando que ele tinha pedido. tinha um jantar sim, mas eu só falei para provocar, porque tinha um outro negócio envolvido ali, mas isso é só uma piada interna. Tá bom, tá bom, tá bom. Então tá, nós vamos aí agora estar escutando uma musiquinha aí no final e contamos com vocês na próxima live em outubro, se Deus permitir, no dia 25 de outubro, que vai ser um podcast feito com a Leia Soares também, tá bom? Um abraço, gente.